ar o Hora Extra, com os seguintes destaques da Justiça do Trabalho de Goiás. Continua em alta o mercado de trabalho para os profissionais de tecnologia da informação. Muitos trabalhadores ainda não sabem, mas o pai também tem direito a se ausentar do trabalho para ajudar nos cuidados da mãe e do bebê. E a necessidade de ratificação da Convenção 158 da OIT é assunto do quadro de entrevistas. Nos primeiros dias que se sucedem ao nascimento de uma criança, tanto a mãe quanto o bebê precisam de cuidados especiais. Muitos trabalhadores ainda não sabem, mas o pai tem direito a se ausentar do trabalho para ajudar nos cuidados da mãe e do bebê. Veja no Fique Sabendo. A Constituição Federal garante a licença paternidade de 5 dias, sem prejuízo do emprego e do salário, a trabalhadores urbanos e rurais. Já aprovado no Senado e tramitando na Câmara dos Deputados, um projeto que prevê o aumento de 5 para 15 dias. A licença paternidade não é considerada um benefício previdenciário e o empregador tem a obrigação de remunerá-la. Para exercer o seu direito, o pai precisa comunicar a chegada do filho, que pode ser comprovada com a entrega da certidão de nascimento. Foi importante para você passar esses dias de licença paternidade junto com sua esposa e seu filho? Para mim foi importantíssimo, porque como eu trabalho o dia inteiro, não tinha como eu sair para registrar a criança, acompanhar de perto, e foi muito importante. E você acha que esse tempo de 5 dias é suficiente? Porque existe no Senado e tramitando na Câmara um projeto que altera de 5 para 15 dias essa licença. No meu caso seria importante os 15 dias, porque ela nasceu prematura, ficou na maternidade, não teve como eu acompanhar de perto. Então 5 dias foi muito pouco. Segundo o advogado Jorge Jugman, as empresas não podem negar o benefício. É uma garantia constitucional que não tem como as empresas ou mesmo os funcionários públicos não gozarem dessa situação. Porque é uma garantia que está prevista no artigo 7º, inciso 19 da Constituição Federal, combinada com o artigo 10 dos atos das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Jorge Jugman acredita que o projeto que amplia o prazo da licença paternidade deve ser aprovado pelo Congresso. Se não for aprovado, vai ser um retrocesso no âmbito social da situação. O projeto é um benefício ao empregado. Agora, uma questão que é interessante ser colocada é que com essa licença, esse benefício não vai atingir ao governo. Tudo vai ser custeado pelo empregador. Essa licença ela deveria ser custeada pelo governo, até mesmo como incentivo, pelo fato de se tratar de uma situação onde é um benefício da família. Então acredito que a aprovação dela é bem clara. Eu acho que não tem o porquê de não ser aprovada. É grande o número de vagas nos setores público e privado para os profissionais de tecnologia da informação. Quanto mais qualificado, maior o salário. O mercado de trabalho para profissionais em tecnologia da informação deve crescer mais 7% este ano no Brasil. Não faltam vagas em médias e grandes empresas. Professor Ivon, o que é que faz um profissional em TI? Bom, o profissional de informática, ele pode trabalhar na área de engenharia de software, ele pode trabalhar na área de redes, na área de computação gráfica e pode trabalhar também na área de pesquisa em informática. A grande demanda por profissionais de tecnologia da informação fez crescer também o número de cursos oferecidos nas instituições federais. Uma alta de 135% nos últimos 10 anos. Nas instituições particulares de ensino, o crescimento foi ainda mais expressivo, de 800% no mesmo período. Miriam, qual o perfil do aluno que se decide por um curso na área de tecnologia da informação?
O perfil do aluno que entra na universidade é um perfil diferenciado. É aquele aluno que já tem a tendência da lógica natural. Ele vai trabalhar com números e, através desses números, criar programas para computadores. Então, não é só gostar de jogar, de usar o computador. Esse perfil é o perfil do usuário. Ele vai além disso. Ele vai criar programas, vai criar jogos, vai criar programas que são utilizados na onde? Na indústria, no banco, nas empresas particulares. Professora, como a senhora avalia a grande demanda no mercado de trabalho por esses profissionais de TI? O mercado, ele está numa velocidade acima do que a nossa qualificação. Então, abre-se mais vagas do que se qualificam pessoas. Porque a qualificação de pessoal nessa área não é de um dia para outro. Ela demanda tempo. O conhecimento demanda tempo para ser absorvido. Leonardo, dentro dessa área de informática, qual o seu maior interesse? Atualmente eu busco a área de sistemas de controle, visando o controle de sistemas de automação industrial e, no geral, na parte comercial também, com o sistema de controle comercial. E qual a sua expectativa com o mercado de trabalho? Já recebeu alguma proposta de emprego? Bom, a gente já recebeu algumas propostas, né? Geralmente nos polos industriais do estado de Goiás, mas a gente ainda está procurando, está em vista ainda esse mercado de trabalho. Por enquanto a gente está mais focado na parte de científica e estudantil, né? Divino, o que mais te atrai nessa área de ciência da computação? Bom, o que mais me atrai são os desafios por grandes problemas, né? Tem problemas na computação que você não resolve em 1 hora de cálculo, em 2, às vezes gasta mais de um dia, algumas horas. Enfim, tem problemas que gastam até meses executando. Então, eles representam um grande desafio para a computação e um desafio também para o mercado, para a indústria, né? Porque a solução desses problemas geraria muito lucro para empresas que conseguissem resolver esses problemas, né? Então, tem uma área muito grande de pesquisa aí. É um profissional qualificado, né? Com certeza é um profissional muito visualizado, muito procurado por empresas, por indústrias internacionais, nacionais, de grande porte. Com crise ou sem crise, o setor de tecnologia da informação mantém uma média de crescimento de 20% ao ano no país. Com isso, a necessidade de profissionais qualificados supera o número de formandos. A disputa das empresas pelas melhores cabeças eleva os salários, sobretudo para os cargos de gerência. No setor privado, a remuneração em cargos gerenciais chega a R$ 12.000 e em cargos operacionais, R$ 2.500. Não é à toa que a carreira de analista ou tecnólogo da informação foi considerada uma das 10 profissões mais bem pagas, segundo a Fundação Getúlio Vargas. No próximo bloco, conversamos com a desembargadora Elza Silveira sobre a Convenção 158 da OIT. Voltamos já. Quantas horas extras o trabalhador pode cumprir ao dia? A hora extra não pode ultrapassar 2 horas diárias e deve ter acréscimo mínimo de 50% sobre o valor da hora normal. Até que ponto o trabalhador tem assegurado o direito ao emprego e que medidas existem contra as despedidas arbitrárias? Pela Convenção 158, aprovada pela OIT, o trabalhador tem direito à estabilidade no emprego, sendo que a demissão pode ocorrer apenas em situações especiais. No Brasil, essa convenção chegou a vigorar por mais de 1 ano, entre abril de 1996 e novembro de 1997. Tanto a sua ratificação como a denúncia foram feitas por decreto assinado pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Mas algumas entidades sindicais lutam para a sua integração no ordenamento jurídico brasileiro.
Para falar sobre o assunto, nós conversamos com a desembargadora Elza Cândida da Silveira, do TRT de Goiás. Doutora Elza, a Convenção 158 da OIT, que impede a demissão imotivada, ou seja, sem que haja uma justificativa para a demissão do empregado, ela causa polêmica, pois, de um lado, os trabalhadores querem que ela seja adotada no ordenamento jurídico brasileiro e, do outro lado, os empregadores dizem que não, que para eles, justamente o contrário, tem que haver menos rigidez nas relações de trabalho. A senhora é favorável à ratificação da Convenção 158 da OIT aqui no Brasil? Sim, eu acho muito importante a ratificação da Convenção 158 e entendo que ela privilegia a nossa Constituição cidadã. Nós devemos lembrar que o princípio fundamental da nossa Constituição é o da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho humano. Nós temos que lembrar que o trabalho humano é aquele que traz honra ao trabalhador, que lhe dá melhor condição de cidadania. O homem precisa do trabalho, o empresário precisa do trabalhador, mas todos precisamos da dignidade e da honra. Portanto, eu acho que é muito importante a ratificação da Convenção 158. E ela jamais vai engessar o poder econômico, jamais. Ela não traz a estabilidade definitiva. Ao revés, ela só estipula alguns fatores que são importantes, como diz na própria lei. Então, pela Convenção 158 da OIT, quais seriam as possibilidades de rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador? O que se pretende com a ratificação da Convenção 158 é que as dispensas não sejam aleatórias como são atualmente, em que o poder potestativo de resilir pelo empregador seja livre. Não, o que se pretende é que a dispensa aleatória não seja realizada, mas que só sejam realizadas por motivos disciplinares do próprio empregado, por motivos técnicos das empresas ou então por motivos econômicos ou financeiros. Mas muitos empregadores, os empresários alegam que essa estabilidade seria um ponto a menos na competitividade. Isso de fato acontece, principalmente com relação à China, que nós sabemos que o trabalhador lá, a mão de obra é muito mais explorada? Bom, o que eu entendo é que a Convenção 158 não trará uma estabilidade indiscriminada. Muito pelo contrário. Ela permite, sim, a ruptura do pacto laboral, mas com uma justificativa plausível. Eu entendo que nós não devemos ficar pensando nos trabalhadores chineses, que são altamente explorados. Não. Eu entendo que o ser humano tem que ser muito privilegiado nesse século XXI. Nós temos que entender que o ser humano precisa de se sentir num trabalho de forma salubre, um trabalho que seja continuado, que realmente seja de trato sucessivo, que o princípio da continuidade do pacto laboral seja realmente privilegiado, que o empregado só seja rompido esse pacto, só seja rompido esse liame quando houver, então, realmente uma justificativa plausível. E eu entendo que isso não vai engessar, como eu já disse anteriormente, porque existem várias formas de estabilidades, mas que são estabilidades legais que são apenas temporárias, entendeu? E não são permanentes. A Convenção 158 da OIT chegou a vigorar no Brasil por mais de um ano. Quais as razões que fizeram o presidente da República revogar por decreto essa convenção? Pela inconstitucionalidade da convenção, da aplicação da convenção, no momento em que o parágrafo 1º do artigo 7º, ele delineia a especificação das dispensas arbitrárias através de lei complementar. Na realidade, no Brasil, adota-se a teoria monista, ou seja, a convenção
ratificada pelo Brasil, ela tem que ser harmônica com os princípios constitucionais. E no caso não era, porque a convenção, ela quando ratificada pelo Brasil, ela equivale a uma lei ordinária. Por isso, entendo que há inconstitucionalidade, uma vez que ao regulamento do artigo 7º foi erigido a legislação complementar. E a Convenção 158, mesmo que ratificada pelo Brasil, ela está em nível de lei ordinária, portanto, infraconstitucional. Então, qual seria a importância do Brasil ratificar a Convenção? A importância do Brasil ratificar a Convenção nesse momento é que nós daríamos aos trabalhadores mais dignidade. Eles trabalhariam com mais produtividade em razão da continuidade do pacto laboral. Mas eu digo assim, a importância, já que ela não tem esse valor, ela tem valor de lei ordinária, mas o ordenamento jurídico brasileiro precisa que seja uma lei complementar. O que deveria ser feito para que essa convenção realmente valesse para o trabalhador? Para que a Convenção 158 tenha validade no território brasileiro, há necessidade de lei complementar para regularizar as hipóteses em que se considerará, por exemplo, a dispensa arbitrária. Então, paralelo à ratificação pelo Congresso e pelo Presidente da República, tem que ser aprovada uma lei complementar especificando as espécies de demissão, no caso. Sim, a necessidade em razão do que está incerto no artigo 7º da Constituição Federal. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre a Convenção 158 da OIT, que impede a despedida arbitrária. Não saia daí. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre a Convenção 158 da OIT, com a desembargadora Elza Silveira, do TRT de Goiás. Doutora Elza, a Convenção 158 da OIT exige negociação para demissão coletiva. Caso ela seja ratificada, ela supriria a falta de regulamentação sobre essa matéria? Eu entendo que sim, que ela supriria toda a regulamentação acerca do assunto. Mas eu entendo que atualmente os sindicatos estão se preparando em caso de demissão em massa. Nós já tivemos algumas oportunidades de presenciar tal movimento no ABC Paulista. Sob a pressão do movimento sindical, o presidente Lula, em 2008, encaminhou o texto da Constituição 158 da OIT novamente para o Congresso para ser analisada e aprovada, ratificada. A senhora acredita que a Convenção 158 tem condições de ser ratificada, aprovada pelo Congresso Nacional? Em que pese a polêmica existente, eu tenho muita confiança nos nossos legisladores. Eu tenho a impressão de que eles têm a consciência de que representam a maioria dos trabalhadores no território nacional. Então, eu tenho a impressão que vai passar, sim. Pode haver um período de acomodação, um período de difícil acomodação até, mas eu tenho a impressão de que ela deverá, sim, passar. No Brasil existe a prática por certos empresários, por certas empresas, de demitir empregados para contratar outros trabalhadores para exercer a mesma função com salário menor. Essa seria uma modalidade, uma espécie de despedida arbitrária que seria protegido, que seria coibido pela Convenção 158? Eu entendo que sim. Esse é um motivo que é praticamente imoral, desde que não seja para defender a parte financeira e econômica da empresa, que estiver com dificuldades. Mas isso não é o caso que acontece no Brasil. Em geral, são os grandes empresários, os grandes conglomerados,
e os grandes bancos que utilizam dessa prática para melhores lucros. E o que nós precisamos é dar mais escolaridade e melhor preparo ao nosso trabalhador, bem como exigir dos empregadores que respeitem mais a dignidade da pessoa humana e o princípio da valorização do trabalho humano. Isso é muito importante. Na falta da Convenção 158, que ainda não foi ratificada pelo Brasil, o trabalhador tem outros mecanismos de se proteger contra a despedida arbitrária? Bom, no Brasil atualmente existe a lei contra a discriminação, na qual nós estamos usando para vários casos. Por exemplo, se o empregado efetuar uma prova de que ele foi dispensado por uma doença muito grave, por exemplo, num caso de uma doença do coração muito grave, após 20, 25 anos de trabalho, eu tenho visto a jurisprudência do Colendo TST no sentido de que essa dispensa foi arbitrária. E aí ele concede a reintegração a esse empregado para que ele continue obtendo não só as vantagens do salário, como as vantagens do sistema de saúde, para que possa ser mantida a dignidade do trabalhador. Outros casos também, como o HIV, outros casos como de pessoas negras em que foram discriminadas, também no caso de mulheres grávidas, entendeu? Em que o empregador tem que compreender que nós estamos no século XXI, que isso não é cabível, essa discriminação em massa contra as minorias. Nós temos que dar mais valorização ao homem, à pessoa humana, ao ser humano, entendendo que a energia que ele dispõe ao trabalhar, ela tem fim. Ele vai morrer, enquanto que a fábrica, o negócio vai continuar. Nós temos que dar valorização à nossa Constituição Cidadã. Eu conversei com a desembargadora Elza Silveira, do TRT de Goiás, sobre a Convenção 158 da OIT. Doutora Elza, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Foi um prazer participar mais uma vez desse programa e vamos esperar, sem dúvida nenhuma, que a Convenção 158 seja ratificada pelos nossos legisladores. Muito obrigado pela oportunidade. Esta edição do Hora Extra chega ao fim. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Twitter e no Facebook. Nos vemos na próxima semana. Até lá!